Paz do Senhor, meus amados irmãos, com muita alegria, satisfação, vamos comentar hoje acerca do capítulo 3 de Tiago. Estamos no meio de uma semana de consagração, jejum, clamor, meditação, humilhação diante do nosso Deus. Nessa semana no qual o Ministério de Louvor está juntamente com a igreja, orando, jejuando, clamando ao Senhor mais dele sobre a nossa vida. E parabéns aos líderes por escolher essa temática, Tiago, porque Tiago ele é prático. Tiago, a carta, a epístola de Tiago, o que ele quer fazer nada mais é do que trazer à prática do dia a dia a vivência da fé, a vivência da nossa postura diante de Deus e dos homens. Nós vamos observar nesses capítulos de Tiago que ele simplesmente quer dar exemplos práticos de como viver e agradar a Deus. Ele coloca na prática o que nós falamos verbalmente, ele exemplifica, ele aplica. Então é uma leitura muito boa de se fazer do que o Tiago nos oferece, nos traz. É uma leitura simplória, porém muito profunda e atual, e nós devemos aplicá-la em nosso coração. Então vamos refletir em alguns momentos, nos versos do capítulo 3. Quero ler e refletir, fazer uma aplicação aos nossos corações. Parabenizo novamente a liderança do louvor, toda a equipe de louvor pelo propósito. É um propósito muito digno e necessário em nossa atualidade. Buscar o Senhor com quebrantamento, jejum, clamor e, acima de tudo, meditação no que Deus fala conosco. Capítulo 3, Tiago fala claramente no verso 1 da seguinte forma: Meus amados irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, ele fala algo totalmente contraditório nos dias atuais. Muitos de vós não sejam mestres. É muito contraditório porque com o advento, com o crescimento das mídias sociais, Instagram, Facebook, por aí vai, Twitter, diversas outras redes sociais, criou-se o hábito em nossa geração das pessoas expressarem sua opinião e foram muito além disso. Além de expressar, passaram a ser formadores de opinião, de ideias, formadores de cosmovisão de alguns aspectos, se tornaram mestres. E nós vemos que Tiago ele fala para não nos tornar mestres. É um contraste muito grande. E vivemos dia onde as pessoas têm muita dificuldade em entender que nós somos eternos alunos. Em entender que nós sempre devemos estar na cadeira da educação, na cadeira do aprendizagem, na cadeira do eterno aprendizagem, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, a palavra do Senhor. De forma secular, sim, também é válido, mas o que nós vemos hoje é uma grande dificuldade do ser humano em reconhecer que não sabe, em reconhecer que o outro tem razão, em reconhecer que na hora de uma conversa, de um debate, eu preciso silenciar e ouvir o outro que está dizendo. E Tiago, ele trata literalmente do peso das pessoas que inspiram, dos mestres, dos líderes da igreja. E nós vamos lembrar que na igreja existia a liberdade das pessoas se manifestarem, das pessoas falarem, e dentro disso, antes mesmo da formação da igreja, nas sinagogas, os mais sábios, os mestres se levantavam e manifestavam, e a cultura vai nos dizer que existiam algumas escolas de Gamaliel, escola de outros rabinos famosos, e existia uma espécie de hierarquia, escola tal é melhor, escola de Gamaliel é melhor, eu sigo escola de tal que é mais rígido,
e nós vemos claramente a vaidade dos mestres, a vaidade do saber, a vaidade de querer ser um mestre melhor do que o outro. Isso não é novidade nos dias de hoje. E quando nós vemos Tiago tratando isso, ele nos traz a grande verdade do peso da responsabilidade de nós termos opinião, a responsabilidade de dirigirmos a vida de uma pessoa. A Bíblia fala que nós prestaremos contas de todas as palavras que saírem de nossos lábios, muito mais ainda sobre aquela que nós induzimos pessoas a praticarem. No verso 2 ele diz, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Olhando para a visão do líder, do mestre, ele tem que ter esse entendimento, que mesmo que ele seja mestre, estude bastante, ele sempre pode tropeçar. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui não podemos analisar simplesmente dessa forma. Mas eu já quero fazer uma aplicação para o ministério do louvor. Que responsabilidade! O ministério de louvor nos dirige, assim como o mestre dirige os seus alunos a entender algo, a entrar em uma concepção intelectual de um assunto. O ministério de louvor, ele é quem dirige a congregação, a membresia, ao momento litúrgico da adoração, de quebrantamento, de oração, de louvor. Momento tão glorioso esse que nós temos em nosso culto, em nossa vida diária. Mas o ministério de louvor é a liderança específica nesse assunto, o qual o novo convertido, o visitante, para tudo para observar este grupo, ministrar adoração, ministrar louvor diante de Deus para o Senhor e ministrar ao coração dos irmãos um louvor de adoração a Deus. Essa é a primeira aplicação que eu trago para os amados. Por ser prático, Tiago ele trata no capítulo 3 um dos maiores problemas do ser humano, a sua língua. E ele trata com tanta sabedoria, exemplos, aplicações à igreja que são tão válidas e que nós estamos meditando nesse momento. Observe o que ele diz no final do verso 2, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Que profundo. E ele continua dizendo a forma correta, se alguém não tropeça, ele já entende que o ser humano está caído. Romanos 3, versículo 23 já vai nos dizer claramente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a humanidade ela sim tropeça porque a sua natureza está caída. Agora, Tiago está tratando o problema no seio da igreja. As más conversações corrompem os bons costumes. Os problemas no seio da igreja, os problemas no seio da sociedade, boa parte deles, se não todos, se iniciam por meio de conversas, por meio de discordâncias, ainda mais nos dias atuais, já que quase todos querem ser mestres, quase todos estão certos do que acham, do que pensam e muitas vezes não querem ouvir o que o outro está dizendo. E ele diz isso de uma forma de ilustração, que, ora, falando o poder da língua, como refrear, como cuidar dessa língua. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Final do verso 5. Olha o que o Tiago está dizendo. Ele está trazendo exemplos do domínio. Freio na boca do cavalo, o navio que por um pequeno leme direciona tudo isso. Ou seja, a nossa língua
ela tem o poder da direção, do domínio. Aquele que a controla, aquele que a domina, tem domínio sobre o seu corpo. Tiago, ele exemplifica o poder do domínio, a sabedoria no falar, do domínio da língua. E ele, mais à frente, ele fala exatamente o prejuízo, a tragédia em não dominarmos isso, em não controlarmos. No final do verso 5, ele finaliza: vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Verso 6, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Que forte o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que o problema está em nós, que a causa das contendas, as causas das discórdias está em nós. Olha que profundo. Ele fala que é um membro. A língua está posta entre os nossos membros. A origem dos problemas, das discussões, está em nós. Não está no vizinho, não está no próximo, está em nós. É uma semana de reflexão, de busca específica do Ministério do Louvor. Estão buscando mais a Deus. E como um grupo, infelizmente qualquer grupo, é comum ter desavença no meio do seu grupo. Desavença intelectual, desavença de opinião. Um quer uma roupa de uma cor, outra quer o uniforme de outra cor. A equipe de louvor, um quer cantar o hino X, o outro volta para outro hino e a desavença surge. E no meio dessa desavença possa ser que apareça algum momento onde palavras mal colocadas, mal usadas, irão trazer grandes prejuízos, um grande incêndio, até mesmo afundar a equipe, até mesmo causar um impacto terrível no time interno, se ela for mal utilizada. E o que é pior, Tiago ele nos revela que para isso acontecer, basta simplesmente um piscar de olhos de falta de vigilância. Olha o verso 7, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem, verso 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Os mais valentes animais foram domados, mas a língua do homem é indomável. Que problema. Eu quero fazer uma aplicação para você, Ministério de Louvor. Você sabia que a ferramenta que o inimigo vai usar para desmotivar vocês, para travar vocês, serão vocês mesmos? Será a boca de vocês, a opinião, o gosto, o achismo, a discórdia, às vezes da liderança ou do membro? Interessante que Satanás usou a boca de Pedro, falando: Jesus não, o Senhor não será crucificado, querendo impedir a obra de Deus. Agora você acha que Pedro fez isso sem querer, por querer ou querendo o bem de Jesus? Você acha que a maioria das discórdias de um grupo, ela acontece porque entre duas pessoas, as duas acham que estão corretas? Que aplicação Tiago está nos trazendo sobre como viver em comunhão, em congregação, em membresia, juntos com um único objetivo. Mas você se pergunta, então o que fazer? Já que isso é tão difícil, o homem domar a língua, o homem domar-se. Tiago, ele vai falar. Se já está perdida, o que fazer? E ele começa a descrever no verso de número 9 e 10. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ah, meu querido, Tiago, ele revela a natureza da fonte de todas as coisas. É impossível uma boca brotar bênção e maldições. É impossível uma fonte ter água doce e água amarga. E Tiago, nesse pensamento, ele começa a exemplificar o verdadeiro problema da língua. A língua é o instrumento qual é utilizado para jorrar o que está dentro de um recipiente. Aí vamos observar o que ele diz. Porventura, verso 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago, ele nos revela que o problema da língua é a fonte da informação que a alimenta. Sim, é o seu depósito do tesouro, é o seu coração, é da onde provém a bênção, a vida, é no seu interior. É impossível você ser um ministro de louvor que ministra a bênção de Deus, usar a sua boca para amaldiçoar alguém. É impossível você que adora, você louva, você exalta, usar a sua boca para amaldiçoar alguma pessoa. E Tiago está falando que as pessoas estavam fazendo isso, a igreja estava fazendo isso, alguns membros estavam fazendo isso. Mas a bem da verdade, que a discórdia na vida cristã, ela sim pode acontecer quando a pessoa quer fazer alguma coisa para a sua vanglória, para a sua satisfação pessoal. Vamos observar o que Tiago está dizendo. Tiago está trazendo a reflexão prática da vivência, do porquê existe discórdia no seio da igreja, o porquê existe contendas. Apóstolo Paulo, nessa mesma visão, quando vai falar do atrito no servir da igreja, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é um dos outros. Ou seja, na hora de uma desavença, na hora de uma opinião contrária, como servo de Deus, um coração cheio do Espírito Santo, eu não tenho que lutar pela minha opinião. Eu tenho que simplesmente fazer para a glória de Deus. Fazer de forma humilde, considerando o meu irmão como superior a mim, e não a minha opinião tem que prevalecer, mas sim a igreja do Senhor, a membresia, o corpo. E Tiago, ele aperta a igreja. Somos ou não somos? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amarga? Não. Ou nós somos uma fonte de água do Espírito Santo doce que jorra para a vida, ou nós somos uma fonte que jorra a maldição. O que tem dentro do nosso coração de fato? Será que estamos cheios de Deus ou será que estamos cheios do mundo? Cheios de ira? Eu quero fazer mais uma aplicação para o Ministério do Louvor. Quando vocês estão indo ministrar louvor, vocês estão indo ministrar com o que dentro de vocês? É isso que Tiago está criticando. Palavras diferentes do que está saindo do coração, isso é impossível. E uma verdadeira adoração, ela tem que ser genuína, ela tem que sair de dentro. A letra do hino, ela não é simplesmente para ser cantada, ela é para ser jorrada do seu interior, para ser entregue a Deus e ministrada à igreja.
Tiago, ele é muito prático. Impossível você ser uma fonte de água amarga e querer entregar algo doce. Que o Espírito Santo nos faça manancial de águas vivas, verdadeiros. Para concluir, Tiago ele vai tratar sobre a sabedoria que vem do alto, do verso 13 ao verso 18. Agora você pode olhar para todo o capítulo 3 numa ótica de um contexto só, aonde existia discórdia, aonde existia desavença, opiniões contrárias. E ele dá a solução prática de como resolver tudo isso no seio de um grupo, no seio da congregação. Existia o problema daqueles que todo mundo queria ser líder, ninguém queria ouvir. Existia o problema da língua, da briga, da contenda entre eles. Mas como resolver isso? Primeiro, se você é crente, você tem que ter Deus emanando da sua vida. Segundo, agir com sabedoria. Que contraste! Olha o verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Para a cultura da época, a sabedoria era muito valorizada, era ouro. E as pessoas discutiam entre si, os mestres discutiam entre si para ver quem era mais sábio, para ver quem estava com a razão. Igualmente nos dias atuais, as pessoas querendo ter a razão. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Apóstolo Tiago, melhor dizendo, revela claramente o do porquê o uso da língua prejudica, porque o que está dentro do nosso coração é terreno, animal e diabólico. Se a sua língua tem manifestado aquilo que é discórdia, o seu coração está cheio do que é deste mundo e não do que vem do alto. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago conclui dizendo uma grande verdade. Vocês que se titulam líderes, usam a sua língua nos grandes debates para defender o que querem. Vocês estão simplesmente mostrando o coração de vocês, a sua vã vaidade. Mas a sabedoria do alto olha para o grupo, olha para os irmãos e usa com humildade, se colocando inferior ao outro, proporcionando um ambiente de paz, um ambiente amigável. Romanos capítulo 12, verso 18 diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tiago, ele coloca na prática que todos os nossos dilemas de grupo, de discussões, de desavenças, se resolvem na sabedoria divina, na humildade e na graça de um verdadeiro cristão. Última aplicação que eu faço para vocês, ministério de louvor, para a minha vida também. Como grupo, sempre passaremos por momentos de opiniões que não vão ser sempre 100% iguais uns com os outros. Mas o que tem que prevalecer é a obra de Deus. Com sabedoria, façam a obra de Deus. Com sabedoria, tenham uma só fé, um só batismo, um só amor, uma só esperança, uma só convicção de que o serviço que vocês estão fazendo é para a honra e glória do Senhor. Que venhamos a viver o que cantamos. Assim como já cantamos há muitos anos atrás. E que diminua eu e cresça o Senhor no santo
dos santos. A fumaça me esconde. Equipe de louvor. Vocês sim são a referência de liderança para a igreja no que diz respeito a entrar no momento de adoração, quebrantamento, liturgia diante desse Deus, por meio do instrumento da música. A igreja olha para vocês, a membresia olha para vocês, os visitantes olham para vocês. Portanto, tenham essa consciência, este peso, mas também saibam que vocês são instrumento de Deus para a glória e honra dele nessa terra.